da União Europeia para o parlamento. E assim, a esquerda foi eliminada, tomou um pau e agora a gente tem a Europa em um caos completo. E com mudanças por completo também. Porque assim, as decisões que eram feitas da União Europeia, que antigamente era comandada pela esquerda, vão mudar. E aliás, né, presidentes que eram de esquerda estão agora com um probleminha na mão, especialmente o Macron, que já não tinha apoio nem do parlamento francês, agora perdeu apoio, aliás, na Europa por completo. Vamos lá que eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo, porque assim, consegue ser um dos mais problemáticos pro Macron e a decisão dele de agora revogar o parlamento na França até esses últimos tempos, já que a gente tem eleições, inesperadamente agora, só tornou o fato de que ele tá mais desesperado e tá com um problema muito grande. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. O que acontece, galera? Vamos começar pelo fato principal. Parlamento francês e parlamento europeu são duas coisas totalmente diferentes, tá? O parlamento europeu ele serve para resolver os problemas da União Europeia, ou seja, acordo com o Mercosul, clima, tudo isso, que tem assim, englobado uma porrada de país, é o parlamento europeu. E aliás, dentro da União Europeia tem 27 países, então significa que cada um desses países tem um número de deputados. Aliás, uns têm mais, outros têm menos, aí vai de tamanho de país. Só que assim, para fazer essas eleições, não é simplesmente criar um partido que seja só para as eleições do Parlamento Europeu. É um partido que a gente tem igual aqui no Brasil, por exemplo, o PL, o PT. São partidos que são votados dentro dos parlamentos dos próprios países e, aliás, também são elegidos para parlamentos europeus. Então, de forma indireta, ou de forma até direta, o Parlamento Europeu e sua votação, ela acaba sendo uma prévia das eleições que vão rolar para cada um dos países. Então, por exemplo, a gente viu que na Alemanha o parlamento, quem ganhou foi a direita, a extrema-direita. Então a gente vai ver que também a grande chance de acontecer é que quando houver as eleições para deputados na Alemanha, ou seja, para o parlamento da Alemanha, também tenha a direita ganhando. Pois é, e é isso que a gente tem mais ou menos essa prévia. E acredite ou não, na França também é a mesma coisa, né? E o esperado era que o presidente deixasse aí a bomba correr e esperar e não fazer nada, e seguir o curso normal das eleições. Mas quando Macron viu isso, que claramente o partido da Marine Le Pen, que é de extrema direita, resolveu ganhar no Parlamento Europeu, ele fez o quê? Entrou em desespero e do nada revogou e dissolveu o parlamento francês, ou seja, os deputados da França estão agora no meio do seu mandato sendo cancelado, ou seja, vai ter novas eleições, coisa inesperada e coisa que só aconteceu uma vez na França e essa agora é a segunda. E aliás, da primeira vez que isso aconteceu, deu errado, porque foi a direita que desesperou e quando a direita desesperou fez a votação inesperada e criou todo esse caos e no final quem ganhou foi a esquerda e aliás, depois veio aquele problema todo, né? E é o que vai acontecer agora com o Macron. Segundo ele, o que ele falou, que isso é um problema muito grande para a Europa, porque assim, as linhas da direita não combinam com a Europa por completo, ou seja, vão ser um problema para o seu governo, tá? E ele pensou assim, né? Segundo ele, tirou todas as informações do artigo 12 da Constituição Francesa, que fala se você resolver com o primeiro-ministro e com o presidente da Assembleia, tirar o parlamento e criar uma nova eleição, tá tudo bem, tudo tranquilo, você pode fazer isso. Tá, mas Alessandra, isso tudo foi o possível para que ele criasse todo esse caos na França? Gente, vamos explicar. Como eu disse para vocês, o Parlamento Europeu é uma espécie de umas prévias para as eleições que vão acontecer na França, ou seja, é como se fosse um termômetro para dizer aquele candidato tem mais chance, aquele partido tem mais chance, as pessoas querem mais essa ideologia. E usando esse método do Macron de tirar assim por completo, vai fazer com que ele tenha a chance de usar o poder dele como presidente para conseguir mudar completamente o parlamento, ou seja, agora ele já não tem apoio no parlamento, o que ele vai fazer? Vai tentar criar uma nova eleição, usar o fato de que ele tem a máquina pública do seu lado e se preocupar apenas em eleger deputados que são do seu partido mais pro lado da esquerda, ou seja, La République En Marche, que é o partido do Macron, tá? E segundo,
isso faz com que ele consiga apoiar mais pautas se caso ele ganhar, tá? Ou seja, se ele quiser apoiar pautas de liberação do aborto, outras coisas assim, claramente o parlamento, se tiver mais gente de esquerda com as mesmas pautas do mesmo partido do Macron, ele vai conseguir fazer isso com mais facilidade do que como tá agora. Ou seja, Macron tá jogando como se ele estivesse apostando na loteria. A chance disso dar errado é a mesma chance disso dar certo. É como assim, ganhar 1 em 1 milhão, tá? Mas assim, pra quem tá num time que tá perdendo, é melhor arriscar tudo do que continuar do jeito que tá. E outro fato que é importante a gente lembrar: o primeiro-ministro. Como a direita ganhou, e se a direita ganhar em um parlamento nas eleições futuras, sem contar com esse BO todo que o Macron fez de adiar as eleições, tá? Se assim a direita tivesse ganhado, claramente o primeiro-ministro ia ser um problema, porque Macron, sem o apoio completo do Congresso, não poderia escolher um primeiro-ministro muito da sua linha, né? Porque assim, a França é totalmente diferente do Brasil. A gente tem um semipresidencialismo, ou seja, tem aqui o presidente e o primeiro-ministro. Quem escolhe o primeiro-ministro na França? O presidente, né? Mas da mesma forma que Macron pode escolher o primeiro-ministro, e foi o que ele fez nessas eleições passadas que tiveram, escolheu o Gabriel, que é o primeiro-ministro da França, a gente viu que o Congresso pode resolver barrar isso, tá? Então o Congresso tem o poder de eliminar o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro é, querendo ou não, uma das figuras mais importantes dentro da política francesa. Então, tipo assim, quem tá cotado para ser primeiro-ministro nas próximas seria a própria Marine, que é representante do partido de extrema-direita da França. Então, se ela escolhe, se ela entra de primeira-ministra, a chance que temos é de literalmente ela criar as mudanças e ordenar completamente o resto do ministério todo que a gente tem na França. Ou seja, quem decide quem são os membros do governo na França é o primeiro-ministro. Então, resumindo, a galera de certo departamento, relações internacionais, embaixadores, isso tudo quem decide é o primeiro-ministro, não sempre o presidente. E uma mulher dessa, dentro de um cargo tão importante desse, com Macron sem o apoio do Congresso, significa que é o quê? Presidente sem apoio é presidente sem nada. Então, esses são os principais fatos do porquê que o Macron tá querendo tirar e fazer essa loucura de apostar em 880 para conseguir ter o apoio do Congresso e tentar mudar a maioria. Porque ele tá numa fase ótima para ele, não pelo menos ótima, mas uma fase que a gente pode considerar que é uma fase estável. Ele tem um primeiro-ministro que é do mesmo partido dele, ele tá do lado dele. Ele é o presidente. Fato, ele tem grande parte de perdas no Congresso, mas não é tão grande assim. E aliás, tem uma galera que é do partido dele, segue as linhas dele, e o Centrão que ainda tá do lado dele. Ele tem todos esses fatores. E depois dessa decisão que foi feita, claramente no Parlamento Europeu, a gente viu que a chance de ele perder o apoio completo do Congresso é muito alta. E com isso ele perde todo o resto. Então ele percebeu que é melhor ele apostar tudo agora, jogar num jogo onde ou ele ganha tudo, ou ele perde tudo, em conseguir colocar sua maioria no Congresso, ou então ele já tá fardado ao fracasso, que é simplesmente perder as eleições do jeito correto, que seria lá em 2027. Então, ele fez uma espécie de uma jogada muito alta para ver se consegue ganhar o Congresso. Mas como eu disse para vocês, já fizeram isso na França, deu errado e a chance de dar certo agora é quase igual ganhar na loteria. Mas com certeza é muito melhor para Macron tentar articular agora, que ele está como presidente, não tem que preocupar com as eleições da França para presidente, que é ele concorrer novamente, e aliás, ainda ter que ajudar a campanha política para deputado, do que ele tomar sua conta de um ponto, ou seja, tomar sua conta dos deputados e articular outras coisas com o partido, que é o que ele vai fazer agora antes das eleições francesas, né? E aliás, né, as eleições antes da própria Olimpíada que vai ter lá na França, né? Que pode, assim, querendo ou não, as Olimpíadas fazer bem antes agora. Se der alguma coisa errada, as Olimpíadas vai ser uma máscara de fumaça para o problema que tá rolando na França. E vai acabar que todo mundo vai esquecer e vai deixar normalzinho do jeito que tá. Só de qualquer forma, time que tá perdendo, como eu disse pra vocês, tem que arriscar, tentar ganhar. E é o que o Macron fez. E aliás, não só na Europa, o problema não é só pro Macron, tá?
A Europa está tendo uma revolução extremamente significante nesses últimos tempos, porque mostra que a maioria dos partidos e dos países europeus estão cansados das linhas da esquerda, estão querendo linhas novas da direita. A Alemanha que surpreendeu, gente, está voltando de novo à direita. Outros países também muito fortes também querem a direita. A gente está vendo uma quantidade muito maior da direita no Parlamento Europeu, mostrando que praticamente a Europa por completo quer a direita e quer outras linhas que foquem mais economicamente, porque a gente sabe que as pautas de direita são pautas econômicas, mais do que pautas sociais, tá, gente? Primeiro, o que a esquerda foca? A esquerda foca bastante em assuntos climáticos, em questões que são humanitárias, tá? Mas deixa pecar em outras coisas, como economia, como claramente, né, outros fatos que é o mercado. E, aliás, isso, sem esses dois pontos principais, você não consegue resolver esses outros fatos. Ou seja, vai com tudo e no final não dá certo, tá, gente? Ou seja, no final isso daí demora e acaba que o que eles querem fazer não vão dar certo, vão ficando cada vez mais precária a situação e outras coisas nesse sentido. Fazendo o quê? Com que claramente dê uma oportunidade boa para que as pessoas queiram escolher a direita, para resolver os problemas econômicos e depois tratar de pautas que são sociais, pautas climáticas e outras coisas nesse sentido. Aliás, não só na Europa a gente tem que lembrar isso, mas assim, no mundo inteiro a gente está vendo uma revolução muito grande da direita entrando e deixando a esquerda de escanteio, né? Claramente nos Estados Unidos as eleições estão acirradas. O Brasil a gente viu que teve eleições nesses últimos tempos, né? E que assim, teve um caos por completo. E, aliás, tivemos também vários outros fatos, como a Argentina, que teve uma troca boa, El Salvador teve uma troca boa, e, aliás, né, a Europa também está prestes a ter umas trocas muito boas, inclusive aí a França, principalmente, sendo Macron eliminado. Pois é, Macron, você precisa agora parar de pensar em interferir na guerra da Ucrânia e pensar mais no seu país, né? Porque parece que o seu governo está saindo fora do controle. O que vocês acham? Põe nos comentários, a gente traz mais conteúdos para vocês todos os dias sobre geopolítica. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreva, põe seu comentário se você gostar do vídeo, o que vocês querem que mude no vídeo, o que vocês estão achando do vídeo, põe aí que a gente assiste sim os seus comentários. A gente olha tudo, tá? Traz tudo certinho para vocês, a gente responde vocês. E, aliás, sempre críticas são bem-vindas, tá? As críticas ajudam a gente a melhorar os vídeos, trazer conteúdos melhores pra vocês. Então pode deixar a crítica aí que não é um problema nenhum. A gente gosta das críticas de vocês. Um beijo e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.